Olá, meus amigos, uma ótima tarde a todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 7 de dezembro de 2021. E através desse vídeo conversar um pouco com vocês, faz tempo que eu não gravo nada, Felizmente aí muitos problemas, muitos, contratempos e infelizmente são problemas que sempre aparecem, não tem como fugir. A gente tem que procurar sempre se manter firmes, fortes, unidos, sempre se manter aí na luta, perseverantes. Sabemos que não anda fácil a nossa caminhada, a nossa vida. A gente ainda, pelo menos no meu caso, algumas pessoas que eu conheço próximas também, por mais que estejam difíceis, as coisas, ainda pelo menos a gente ainda consegue ainda ter forças para lutar, ter ainda um pouco de, não vou dizer assim um conforto, um luxo muito grande, mas tem pessoas aí que, pessoas que estão numa situação bem pior, O país aí, cada dia mais, destruído, cada dia mais aí deflagrado, arregaçado, jogado aí as traças num buraco, as pessoas perdidas, cada um no seu mundo paralelo, perdidas aí, em todo tipo de coisa fútil, que a gente possa imaginar, cada uma presa no seu mundo, na sua realidade paralela, não se importando para os problemas alheios das pessoas, dos seus próximos, cada uma pensando mais em si mesma, pensando no seu próprio umbigo, pensando, só em melhorar de vida, no caso, delas. O Brasil, nesse momento, de um tempo para cá, e vejam vocês, ainda mais com o aumento aí, da religiosidade no país, Não podemos esquecer aí que o Brasil tem mais de 40 milhões de evangélicos, o país mais católico do mundo, e as pessoas, por mais que essas religiões que se dizem cristãs aí, algumas tentam, se colocarem aí num nicho de cristãs, coisa que não corresponde, não tem nada a ver com o cristianismo, essa galera aí, eles se dizem cristãos, Tem até um pessoalzinho aí que se diz cristão, fica investindo, investindo não, aplicando, eles falam que é investir, e fica, tem que pensar no futuro, foge totalmente a palavra, que diz nas escrituras, não se preocupeis com o que há de vestir e de comer, porque até mesmo as aves dos céus não trabalham, mas Deus dá de comer a elas, E o próprio Cristo falou pro rico quando perguntado, mestre, o que eu faço para herdar o reino dos céus? O Cristo disse a ele, vá, venda tudo que tem, e distribua aos pobres, pegue seus servos ali, seus trabalhadores, seus funcionários ali, peça para eles que eles te ajudem ali a vender tudo que você tem ali e distribuir para os pobres, dar para todos os pobres ali, dividir tudo certinho e vem e me segue. Aí dessa forma você herdará o reino dos céus. O próprio rico já tinha dito que ele já fazia outras coisas, que com isso ele achava que herdaria o reino dos céus, que era dar esmola, eu dou esmola, eu ajudo os pobres, os necessitados, coisas que muitas pessoas elas até fazem. Muita gente chega, tem um cara que me pediu comida ali, me pediu dinheiro na realidade, eu não dei não, porque podia ser para bebida, eu fui lá e paguei um lanche, eu fui lá e comprei a comida pro cara, eu dei isso, dei aquilo. Muitas pessoas, elas falam dessa forma, como se elas tivessem, como se para elas só isso já lhe dasse credibilidade a ela para que ela herdasse algum paraíso futuro. Para elas não interessam a mudança do sistema atual que nós nos encontramos, sair desse neoliberalismo, desse individualismo, sair desse caminho que a humanidade, a sociedade tomou, que cada dia está nos retirando aí, a objetividade humana, nos colocando como pessoas como subjetividade, nos tornando aí, ao invés de nós sermos aí o sujeito das ações, nós sejamos aí, os objetos. E as coisas, o dinheiro e tudo mais, elas que se tornam aí
né, na maioria das vezes, né, o sujeito da ação, né? Estamos aí, né, coisificados, né, mortificados cada vez mais. As pessoas só pensando em si próprias, nos próprios umbigos. Elas acham que, né, e muitas delas fazem, boa parte delas, né, fazem as coisas só pensando no próprio umbigo, ou, né, almejando alguma coisa em troca. Elas jamais, e eu também não sou nenhum santo também, mas eu garanto que, né, eu tenho meu jeito meio rude, meio ríspido, na questão de também ser um pouco meio sistemático, porém não faça esse tipo de coisa almejando, né, coisa, né, em troca, coisa futura em troca, essas coisas. Vou viver no meu dia a dia, né, sendo da minha forma de ser com as pessoas do jeito que a gente tem que ser, né, ser real, ser justo, ser autêntico, né, colocando para as pessoas a forma que você é, né, realmente. E essas pessoas, né, concordarem, gostarem da sua forma de ser, elas ficam ali com você, elas te seguem, né, elas te ajudam e vice-versa. Sempre temos que ser, né, dessa forma. Já perdi as contas, né, de quantas pessoas eu ajudei nessa vida, amigos, vários, né, que a primeira oportunidade deles aí, que eles ascenderam um pouco, né, um pouco mais aí, conseguiram aí um emprego melhor, né, conseguiram aí uma independência financeira, pessoas que eu ajudei, né, e eu não posso também jogar isso na cara, eu só estou, né, colocando isso só para poder ter como exemplo, e depois elas, né, quando se acenderam aí, foram embora, né, não voltaram, não vieram, né, nem agradecer, nem nada, né? Logicamente, o importante é a gente saber, né, que você fez sua parte, eu fiz a minha parte, o resto é com elas. Se elas não vierem agradecer, não precisa, contanto que elas também façam a mesma coisa que eu já fiz com outras pessoas lá na frente. Esse país precisa, para que, né, que as pessoas, elas, né, o país precisa que as pessoas elas tenham um pouco mais de empatia, um pouco mais aí, né, de sensibilidade, se colocar no lugar do outro, né, se politizarem mais, terem consciência que existe a luta de classes. Nós temos que mudar esse sistema que aí está, endossar aí uma democracia participativa, fazer com que as pessoas elas tenham interesse no conhecimento, tenham interesse, né, em entender como funcionam os mecanismos do nosso país, da nossa política, a nossa história, conheçam a nossa história, tenham noção de sociologia, não coisas vagas, supérfluas, né? Elas não podem ficar aí presas dentro de igrejas aí, de templos. Que, né, em Atos dos Apóstolos diz: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Capítulo 11, né, versículo 48, se eu não me engano, né? Então, vocês imaginam, né, como que nós vamos sair de uma situação onde as pessoas acreditam piamente, né, em falsos líderes, falsos messias, falsos profetas, né, políticos mal intencionados, líderes mal intencionados, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, 24, né? Então, Deus não habita, né, não habita em templos feitos por mãos de homens, né? E por que será que ele não habita, né? Aqui, ó, Atos 7, 48 também. Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Deus não habita, né, nesses lugares. Ele habita dentro de cada um de nós.
quando nós nos propusemos, né, a fazer o correto, né, a estarmos, né, no espírito, ajudando o próximo, entendendo o próximo, se colocando no lugar do próximo, protegendo a natureza, que é onde Deus habita, não se colocando na pele, no corpo, né, no ser de certas pessoas que dizem que, né, o sentem e se manifestam, fazendo teatros, como a primeira dama, pulando, né, e segundo ela, falando em línguas estranhas, faz isso no momento, né, infelicidade ali, porque o ministro, agora ministro, né, do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, foi sabatinado e passou na sabatina do Senado, né, uma sabatina de um dia que, né, pega um cara totalmente contra a democracia, contra o Estado laico, um cara que perseguiu pessoas usando, né, a Lei de Segurança Nacional. E aí pessoas do meio bolsonarista aí, e ela principalmente, feliz porque, não porque ele passou e vai ser um evangélico lá dentro, não é só isso, não só isso, é porque ele vai pegar os processos dos filhos do Bolsonaro e dela também para julgar. O próprio André Mendonça, que fazia parte do governo, fez todo tipo de falcatrua para proteger o Jair Bolsonaro. Isso é incrível a gente ver esse tipo de coisa, gente. E aí a pessoa pula, faz aquela, né, faz aquele teatro, né, e em cima de um teatro desse, né, focando, né, o nome de Deus em vão, né, do Espírito Santo em vão. Então, gente, é um escárnio que a gente vê. Pessoas também que frequentam o nosso meio também, apoiarem esse tipo de coisa, não perceberem esse tipo de coisa, acreditarem nessa falcatrua, que foi o que tomou conta do nosso país hoje em dia. Pessoas que se dizem cidadãos de bem, que se dizem, né, a nata né, da moralidade, pessoas que estão aí no nosso meio aí, que às vezes, né, pregam Cristo aqui, Cristo ali, Jesus é isso, Jesus é minha luz, meu caminho, Deus é isso, Deus é meu caminho, mas não seguem nenhum exemplo de Cristo, nenhum exemplo prático de Cristo. E aí, logicamente, não são cristãos coisa nenhuma. Para você ser cristão, você tem que seguir o que Cristo falava. É isso, gente, né? Então é essa mensagem que eu tenho para hoje aí. Eu espero que vocês deem like aí, compartilhem, se inscrevam aí no canal. Vou voltar a fazer vídeo aí, ver se eu faço com os vídeos mais curtos, pelo menos, pra sempre, né, dar uma palavra para vocês aí, conversar um pouco com vocês, né, fazer a minha, né, dar a minha pequena contribuição, também desabafar um pouco, que muitas das vezes é isso que a gente precisa, sabe? As pessoas às vezes elas não entendem, né, o quão o nosso ser, nosso interior está aí aflito, pela gente ver, né, os desmandos aí, as coisas horríveis, né, a destruição aí da nossa sociedade na nossa cara, né, a gente vê isso e não poder se sentir impotente, porque por mais que você tente falar com as pessoas, tentem colocar isso para as pessoas, elas estão presas cada um no seu mundinho ali, tentando fazer as coisas, né, que só as beneficiará. Quando elas vêm fazer alguma coisa aí e você pensa que está para ser para ajudar alguém, para poder, né, fazer uma benfeitoria para alguém, não, é coisas que elas mesmas vão se beneficiar disso. A gente vê muito disso, pessoas que vão dar um presente para alguém, por exemplo, né, uma ajuda, e fica tirando selfie, né, pega ali famílias ali, grava ali, entregando cesta básica, coisas mais horríveis que a gente possamos imaginar, né? Não façam isso, isso é muito feio. Em cima disso eu desejo aí uma boa tarde a todos aí, né, uma ótima terça-feira. E vamos continuar aí na luta, firmes e fortes aí. Ninguém solta a mão de ninguém. Tchau.